meu nome é Carol e vamos falar sobre a série das Irmãs Brown da Thalia Hibbert pela editora Paralela. Mas antes, já vai deixando a sua curtida, porque, ajuda muito a divulgar o canal. Inscreva-se se você gostar do que eu produzo por aqui e compartilhe este vídeo com seus amigos aí que têm interesse em conhecer novas autoras, novos livros, enfim. Bom, eu falei dessa série bastante ano passado, mesmo antes dela começar a ser publicada. Eu nem sabia que ela ia ser publicada no Brasil. Eu comprei os livros 2, que é o Take a Hint, Dani Brown, e 3, que é o Acturative Brown, naquelas antigas promoções de importados que você podia comprar qualquer livro, não era pré-selecionado. E aí, só depois que eu descobri que tinha o primeiro, que era o da Chloe Brown, e fiquei apaixonada. Porque essa série, primeiro que foi engraçado, né? Eu comprei o e-book, né? Porque já tinha passado a promoção, comprei o e-book bem baratinho e fui escutar os audiobooks. Rapaz, você olha essas capas fofinhas, hoje em dia a gente já sabe, já tá acostumado com capa fofinha e livro hot, né? Com cenas hot. Mas naquela época, isso era novidade no Brasil. E imagina eu escutando audiobook, eu não vou nem falar as palavras aqui em inglês, porque, não vamos desmonetizar o canal, mas eu levei um susto. Não chegava a ter gemido, mas tinha aquela vozinha mais arrastada e tal, e eu tava escutando sem fone de ouvido, e eu levei um susto. Então, eu acho que foi a primeira onda de livros de capa fofinha com cenas hot que apareceu aqui no Brasil. Inclusive, assustou muita gente, né? Muita gente comentou sobre esse livro muito por causa disso. Mas o que me chamou a atenção nesse livro foi que a personagem principal era, além de ter representatividade preta, né? Era uma personagem também gorda e tem fibromialgia, que é a mesma doença que eu tenho. Inclusive, eu estou aqui gravando na cama, porque eu já tentei fazer esse vídeo umas 500 vezes. Além de não ter cabeça pra fazer isso, eu também não tinha físico pra fazer isso, né? Se você ler o livro com a mente aberta, você vai entender muito porque, apesar de que no livro ela foca mais nas dores crônicas, e eu tenho mais problemas eu tenho também problema com dor crônica, mas eu tenho mais problema com a fadiga crônica, que também é um dos sintomas. Mas enfim, depois eu comento o que me chamou a atenção na série toda, né? Mas a Chloe, ela tá lá tratando, né? A Chloe já passou dos 30, ela tá lá fazendo a caminhada dela diária, que é uma orientação ali da médica pra doença dela, né? Que a gente precisa fazer exercício. E aí, por uma questão assim de um segundo, ela não é atropelada por um carro. Ela tá lá caminhando na calçada, ela não é atropelada por um carro ali, uma motorista bêbada que bate no poste. E aí você não tem como não ter uma epifania nesse momento, né? Tipo, a vida passa na sua frente. Não tem como não ter. Ela para e pensa assim, cara, se eu morresse agora, a minha lápide ia ter como é que é o nome daquele negócio mesmo? Não tem aqui o nome. Mas a lápide ia ter aquela frase, né, que resume sua vida e tal, fala sobre sua vida. Eu queria lembrar do nome disso. Esqueci. Se eu lembrar, eu deixo escrito aqui. Ela chega e pensa assim, nossa, que entediante minha vida, né? Ia ser uma frase resumindo assim, nossa, Chloe Brown viveu uma vida muito entediante. E aí ela decide fazer uma lista, não muito grande, mas uma lista com atividades, né? Com algumas coisas pra fazer pra acordar pra vida. O título em inglês é Get a Life, Chloe Brown. Esse título, ela traduziu, ela adaptou esse título pra Acorda pra Vida. Mas a gente também pode entender, tenha uma vida, adquira uma vida, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Get a life, get de pegar, sabe? Adquirir, conseguir. Então, tenha uma vida, adquira uma vida, garanta uma vida. E a gente tem essa coisa de que a gente precisa viver o máximo possível, né? A gente tem esse pensamento sobre o que é viver de fato, né? Tem todo um negócio aí de positividade tóxica e tal, excesso de felicidade, mas enfim. E aí, a primeira atitude dela é sair da casa dos pais. A Chloe, ao contrário de muitas pessoas, desculpa aí a câmera balançando, é o microfone aqui. A Chloe, ao contrário de muitas pessoas com essa doença, ela ainda consegue trabalhar mesmo de casa, né? Ela tem os dias ruins que ela não consegue fazer nada, mas ela tem ali o pequeno negócio dela, que ela é design de website,
sites, então ela consegue fazer o próprio horário dela e trabalhar de onde ela quiser. E aí ela consegue sair de casa, ela vem de uma família rica, é bom já deixar isso claro, ela vai para um condomínio modesto, pros padrões dela, e aí ela conhece o zelador desse prédio aí, desse condomínio. E o Red, que é engraçado porque Red vem de redhead, que é ruivo, e o Redford, ele é ruivo. Eles meio que não se bicam muito no início, porque eles têm ali uns preconceitos com relação um ao outro. O Red acha a Chloe muito metida, mas a Chloe, ela é muito reservada, porque, tipo, ela desenvolveu essa doença crônica já depois de adulta, e eu teria mil coisas pra falar sobre como é isso, como isso afeta seus relacionamentos, como isso afeta a sua vida, né? E aí ela se tornou mais reservada, e a Chloe é rabugenta. Eu acho muito adorável a rabugice dela, sabe? Ela é rabugenta. Todo mundo fala, a Chloe Brown é mais chata. Mas eu acho ela rabugenta, eu acho ela sarcástica, e eu adoro a Chloe por ser assim. Ela não faz questão de ser fofa pra todo mundo, sabe? Ela é legal com quem ela gosta. Enfim, beleza. Mas ela não é mal educada, tá? E aí, eles sentem atração um pelo outro, mas eles têm aí esses conceitos pré-concebidos com relação um ao outro. A Chloe ali também tem os pensamentos dela sobre o Red. Aí a Chloe vai ali tentando, né? A gente vai conhecendo as irmãs dela, que são ótimas. A gente vai conhecer a avó das meninas, a Didi, que é louquíssima, é uma ex-cantora de sucesso que vai estar presente aí em todos os livros. A Chloe vai tentar resolver aí, ela fica meio que enrolando, ela conseguiu dar o primeiro passo, mas depois ela começa a enrolar com relação à lista. A lista tem 7 itens, ou 6, alguma coisa assim. Só que um dia ela sobe, ela vê um gatinho preso numa árvore e vai lá resgatar o gato. Eu já ouvi falar que teve gente que achou essa cena muito boba, porque, a pessoa subindo numa árvore para resgatar um gato. Mas essa doença crônica é uma doença invisível e é considerada também uma deficiência, porque te deixa incapacitado para fazer uma série de coisas. Então ela até consegue subir com muita dificuldade, mas para descer para ela é impossível. E aí o Red ajuda ela. E com base nisso, ela pede ajuda pro Red para riscar os outros itens da lista. E aí eles vão se conhecendo e tal. A gente vai ver que o Red ali, o porquê do Red ter essas ideias pré-concebidas com relação a Chloe, né, porque ele é de uma classe social mais baixa, então ele já se relacionou com uma pessoa mais rica, então ele tem essa ideia aí de como são as pessoas ricas e tal. E é interessante que a Paralela colocou aqui conteúdo adulto, inclusive Paralela coloca em negrito esse conteúdo adulto, tá? Pra não assustar mais as pessoas. Mas o legal da Talia Hibbert é que em todos os livros dela, ela coloca um aviso de gatilhos. Esse negócio de aviso de gatilhos, eu lembro que eu assisti quando a Polly fez a resenha dela, ou acho que foi um vlog sobre esse livro, e ela levantou a discussão se é spoiler, se não é, mas é aquela história, né? O Red passou por um relacionamento abusivo, né? Então ele tem esse histórico. E se você for ler, eu já peguei um livro que me destruiu, sabe? Me deixou muito mal, assim, por um mês inteiro, por causa de um gatilho. Que se eu soubesse antes, inclusive eu fico falando pra todo mundo depois, que se eu soubesse antes, eu teria ido mais preparada, não seria um spoiler pra mim. Poderia até ser, mas eu preferia ir mais preparada, sabe? Então, assim, eu acho que hoje em dia a saúde mental das pessoas é um assunto que deve ser tratado com muita delicadeza. E é basicamente essa a história. O legal daqui é que a autora tratou com muita responsabilidade tanto o problema da Chloe, da doença crônica dela, como ela lida com isso, a quantidade de remédios que ela toma, a relação ali do Red, que ele ainda é muito traumatizada com esse negócio do relacionamento abusivo que ele teve. E é interessante porque a gente vê normalmente relacionamentos abusivos que aconteceram com mulheres, e aqui no caso foi
com um homem. O que me chamou a atenção nessa série, vou falar logo, né, é que as protagonistas, elas são pretas e gordas. E isso, lógico, é um fator determinante na vida de uma mulher, mas esses livros, eles não são centrados no sofrimento, porque uma coisa que eu ouço muito, com alguma frequência, de pessoas pretas e pardas, é que elas estão cansadas de ler livros com representatividade delas mesmas que sejam centrados no racismo. Eles querem ler livros que eles se vejam nos personagens, mas livros leves, livros que não sejam centrados na dor e no sofrimento das pessoas, dos personagens. E é o que acontece aqui. Você vai ter outras problemáticas, outros problemas. Não vai ser centrado no racismo, não vai ser centrado na gordofobia, entendeu? Elas são, inclusive, muito bem resolvidas, eu acredito que seja porque elas vêm ali de uma família muito bem estruturada, né? Que é uma coisa também, pelo menos aqui, na literatura brasileira, lógico, esse aqui é um livro estrangeiro, mas aqui na literatura brasileira a gente não vê com tanta frequência personagens pretos oriundos de uma classe alta, né, de uma classe privilegiada. Então, assim, foi o que me chamou muito a atenção. E uma coisa legal são os diálogos. A autora faz diálogos, né, escreveu diálogos maravilhosos, diálogos muito inteligentes, muito sarcásticos, muito ligeiros, com respostas, assim, muito rápidas. E a relação do Red com a Chloe, ela é muito interessante, porque o Red, ele não trata a Chloe como as pessoas normalmente tratam as pessoas com deficiência. Tipo assim, vai lá e faz qualquer coisa que a pessoa talvez precise, mas sem antes perguntar pra ela, entendeu? É tipo você pegar uma pessoa cega que tá parada numa calçada e atravessar com ela a rua sem perguntar se ela quer mesmo atravessar a rua. Red pergunta tudo, pergunta se a Chloe quer realmente fazer aquilo, o cuidado que ele tem com ela, a consideração que ele tem no relacionamento é muito interessante. E eles têm muito diálogo, que é uma coisa que irrita a maioria das pessoas que leem livros de romance, né? Eles conversam bastante, né? Mas claro, vai ter um momento ali que eles vão se fechar, porque isso é intrínseco do ser humano, né? Você ter uma hora ali que você está confuso, não consegue conversar e tal. Eu nunca tive representatividade maior do que esse livro. Tem gente que acha a Chloe chata, mas a Chloe é rabugenta. Ela não tem como você ficar 100% fofa, 100% alegre, com todo o seu corpo doendo. Até meu couro cabeludo às vezes dói. Então, assim, não tem como você ficar 100% legal o tempo todo. Então, assim, eu acho que a Talia Hibbert tratou com muita realidade, sabe? É muito crível essa personagem. E eu chorei várias vezes, até me emociono de novo, porque ela fala aqui de um momento das pessoas que se afastam, né? Que não dão conta, que não entendem a sua situação e simplesmente se afastam. E no caso, ela teve um relacionamento que foi o que fez ela se fechar mesmo. E ela foi muito maltratada, porque é uma doença invisível. Então você não tem cara de doente. Então, assim, as coisas que você ouve é muito complicado. E a maneira respeitosa que a autora tratou nesse livro me emocionou demais. E eu acho que eu me vi um pouco em cada um dos personagens desses livros. Não só das mocinhas, mas também em situações dos mocinhos também. Eu já passei por algum relacionamento tóxico, mas foi uma coisa que não me marcou tão profundamente quanto o Red. Vamos dar uma melhorada aqui. Aí, pra mim, vem o livro mais divertido dessa série. Apesar de eu ter me emocionado, ter sido super representativo pra mim o primeiro, o segundo é o mais divertido, porque a Danica, né, a Dani Brown, aqui o livro, eu não sei se é a mesma tradutora, a mesma tradutora. Aqui o livro é Take a Hint, Dani Brown, que é se liga, mas é se liga na dica, como se fosse isso, se liga na dica, entendeu? Take a hint. Hint é uma dica. E aí a gente começa a história com a Danica, que é a irmã do meio. Ela também é uma mulher preta e gorda, mas ela tem o cabelo curtinho pintado. Estou me sentindo muito Danica, né? A gente começa a história com a Danica pedindo para Oxum um
peguete, né? Ela quer alguém só pra dar uns pega, né? Ela quer uma amizade colorida. Eu vi gente, porque às vezes eu gosto de olhar uns comentários no Scooby e tal. Eu vi gente falando que a maneira que ela lidou nessas cenas ali, que ela conversa com Oxum, né? Com a orixá dela, né? Aquele momento ali de religiosidade, ela tratou com muito desrespeito. Mas eu tava conversando com o Cami, que o Cami me ajudou muito, porque foi uma das coisas que também é sintomática na fibromialgia, às vezes você ter uma nuvem assim na cabeça que te impede de raciocinar direito, muito por causa dos remédios também, né? Mas aí ele me ajudou pra caramba, e aí ele falou assim que é muito normal você se relacionar assim com religiões de matriz africana. Eu digo, porque eu já passei por diversas religiões, né? Frequentei diversas religiões, que a minha religião sempre foi uma coisa muito pessoal por causa disso, porque eu me relaciono de uma maneira muito direta, muito pessoal, por isso que eu não vi desrespeito. Mas é muito engraçado ela pedindo pra Oxum, me manda aí um peguete, sabe? Alguém só pra dar uns pega e tal, porque ela tá super centrada ali no doutorado dela, ela só pensa nisso, então ela quer alguém só pra dar uns pega, né? Só pra dar, né? E aí ela pede ali pra Oxum, ó, quando aparecer essa pessoa, me manda a dica. Por isso que take a hint. Me manda essa dica aí pra eu saber que é essa pessoa. E aí a gente vai vendo o dia a dia aí da Danica nessa escola. Esse aqui foi o único livro que eu não li em português, né? Eu comprei ele em português, mas eu não cheguei a ler. Então eu não sei se é uma escola preparatória, uma escola tipo técnica, mas eu sei que ela tá fazendo o doutorado ali pra ser uma professora universitária. E aí ela tem uma amizade ali com o segurança dessa escola. Eles conversam muito, o Zafir, eu vou ficar falando porque todos esses livros eu escutei o audiobook, né? Por isso que eu falo Danica, Zafir. O Zafir, ele tem descendência muçulmana, ele não chega a praticar religião, mas ele tem ali as dificuldades dele, que a gente vai entender também. E a Dani tá muito focada no doutorado dela. Ela é muito, sabe, workaholic pra estudos? Ela é muito CDF. Acho que nem se usa mais esse termo CDF, sabe? Mas ela é extremamente CDF. E ela tá focada demais nisso. Por isso que ela só quer um peguete. E ela também tá meio fechada pra relacionamentos, porque ela acabou de terminar com uma mulher. A Dani, a gente vai ver aqui que a Dani é bissexual. Ela acabou de terminar com uma mulher justamente porque essa mulher, ela se apaixonou pela Dani. E a Dani tinha falado com ela que, olha, a gente só vai ter uma amizade colorida. Não é pra se apaixonar. E aí ela se apaixonou, a Dani já terminou e tal, porque não? Essa não é minha prioridade agora. E é isso. Daí, o Zafir, ele é um ex-astro do rugby. Todas essas histórias, elas se passam na Inglaterra, tá? Por isso que rugby, se fosse nos Estados Unidos, provavelmente seria futebol americano. E aí, por causa de um trauma, né? Um dos gatilhos aqui desse livro é justamente o luto, a ansiedade. O Zafir, ele tem um projeto, né? Ele parou de jogar por causa de um trauma que ele criou aí por causa desse luto, que ele perdeu boa parte da família dele, e ele ficou com a saúde mental em frangalhos, né? Daí ele criou esse projeto que trabalha com crianças e adolescentes que estão no esporte ali, né? Praticando esporte, mas eles trabalham a saúde mental dessas crianças e adolescentes. Isso eu acho fantástico, assim. A maneira como ela vai tratando, né, de uma história leve, numa história inspiradora, a maneira como ela vai tratando de temas tão sérios, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. E aí, um dia, nessa escola, eu não sei se é uma escola, na minha visualização ali, que é o que antigamente se chamava escola técnica, né, mas eu não sei se essa modalidade existe na Inglaterra. Eu não tô lembrada agora, porque já tem mais de um ano que eu li esse
livro, né? Mas eles vão fazer ali aqueles treinamentos pra incêndio, né? Que todo mundo se junta ali pra ter uma ordem, pra todo mundo saber o que fazer em caso de incêndio no prédio. E a Dani, eu não sei porquê, ela pega o elevador e fica presa. Como o Zafir, né? Ele já tá ali de olho na Dani, né? Já tá muito afim dela. Ele sempre leva ali uma barra de cereal porque percebe que a Dani sempre tá esquecendo de comer. Ele percebe que ela não saiu do prédio. Daí ele vai atrás dela. E ela tá ali super nervosa e tal. E aí ele carrega ela e sai com ela nos braços no prédio. A sobrinha do Zafir acabou de entrar na escola. Ela pega, e quase todo mundo também, e grava essa cena do Zafir saindo com a Dani nos braços. Isso viraliza na internet. Vira trending topics do Twitter. Eles ganham uma hashtag Dr. ZafBay, um negócio assim. Eu não lembro. Eu sei que eles viralizam, sabe? Estações de rádio chamam eles pra fazer entrevista. Vira um negócio bem, sabe? Viraliza nacionalmente. E aí, como o projeto do Zafir tá ali, né? É um projeto que tá sempre precisando de recursos, né? Tá sempre precisando de apoio e tal. Ele tá sempre necessitando de doações. Ele vê essa oportunidade de chamar atenção pro projeto dele. E a Dani, claro que vai ajudar. Então a gente aí tem um namoro de mentira. E claro que nós vamos ter eles ali tentando se conhecer mais ali pra responder as perguntas ali das entrevistas, mostrar pras pessoas, porque aonde eles andam na escola, tá todo mundo de olho, tirando foto, pra postar no Twitter. Tipo, eles agora são vigiados, eles viraram subcelebs. Aí eles começam a meio que agir, né? Tipo, namorado, dão bitoquinha, né? Ficam conversando. Eles já conversavam bastante antes, né? Eles já tinham uma certa amizade ali, aquela amizade que você consegue ter no ambiente de trabalho, mas isso se expande, né? E aí eles conversam bastante, né? Aí eles começam a se conhecer mais e tal. E o engraçado é que aqui a mocinha, ela é a durona, a que não quer se relacionar e tal. E o Zafir, ele é um cara gigante, né? Aquele cara musculoso, gigante, mas que é sensível pra caramba e que adora aqueles livros. Sabe aqueles romance de banca? De gosto duvidoso? Pois é, ele adora esse tipo de livro. O sonho dele é ter um Felizes para Sempre. Então você imagina como é que vai ser esse fake dating, esse romance aí de mentirinha, né? Então, o que a gente vê nesse livro é o foco ali da Dani na carreira dela. Eu achei muito legal que eles falam bastante sobre essa vida acadêmica. A Dani ali participando, acho que de um simpósio, acho que é isso, que uma estudiosa lá, que a Dani já leu vários artigos, já leu livros e é super fã dela. Daí a Dani divide a mesa desse simpósio, eu acho que é isso, né? Divide a mesa e elas conversam e tal. E aí essa mulher elogia o trabalho da Dani, a Dani fica se sentindo, assim, o ápice da carreira dela, sabe? Então é muito legal a gente acompanhar essa parte da vida acadêmica da Dani. Aí tem alguns momentos aí que a Didi aparece, né, que é a avó da Dani, porque ela dá muito conselho não solicitado. Ela tem uma amiga ali que a gente aqui desconfia que é mais do que uma amiga, que é a instrutora de yoga dela. Aí a gente vê ali o Zafir, né, lidando com essa questão, porque vai além da questão da ansiedade e da lida com o trauma provocado pelo luto de perder o pai e o irmão num acidente. Isso passa muito pela masculinidade tóxica, né, principalmente no meio esportivo, porque homem, até mulher também, mas ao homem não é permitido ser frágil, ser sensível. Imagina então ter um problema psicológico. Imagina aquele homem que é o ápice da masculinidade, aquele homem forte, aquele homem másculo, que é o esportista, ter ansiedade, né? Não conseguir jogar por causa de ansiedade. Então passa muito essa discussão aí da masculinidade tóxica. E eu achei muito legal. Eu sempre fico com a sensação de que eu tô esquecendo algo, mas vamos que vamos. Se eu lembrar, eu falo no final. Aí nós temos o último livro, que eu vi todo mundo comentando sobre o primeiro, sobre o segundo já menos pessoas, e sobre o terceiro eu não vi ninguém falando. Eu vi as pessoas falando que ia ser lançado e tal, mas eu não vi ninguém falando. E é um livro tão
legal, mas tão legal. Ele vai falar aqui da Ivy Brown, que é a caçula. Aqui a gente vê o título Vê Se Cresce, Ivy Brown. O título em inglês é Act Your Age, que seria mais ou menos haja de acordo com a sua idade. Eu não lembro qual a idade aqui no livro da Ivy Brown, eu não sei se é 25 ou 26, mas é algo em torno disso. E aí, a Ivy, ela tem aquela dificuldade de se encontrar na vida. Inclusive, era uma discussão que eu tinha muito com várias pessoas sobre o que é se encontrar na vida. Porque, primeiro, eu acho que os jovens, eles têm que decidir o que fazer muito novos, né? Com 16, 17 anos, você já tem que prestar aí vestibular. Lógico, você não pode aí se dar ao luxo de ter aquele ano sabático e tal, mas meus primeiros vestibulares, eu prestei para direito, eu prestei para oceanografia, eu prestei para biologia, eu prestei para jornalismo, eu prestei para desenho industrial, eu prestei para arte e mídia, eu prestei para trocentas coisas. E mesmo assim, demorou uns 15 anos para eu descobrir realmente o que eu queria. Pena que foi tarde demais, mas eu comecei 4 faculdades e só terminei uma. Mas aí é por outros motivos. Mas a Ivy, ela tem essa questão, né? De começar várias coisas e ter ali essa questão de não dar certo, daí ela parte para outra e vai testando. Como ela vem de uma família bem estruturada financeiramente, ela pode se dar esse luxo de ir testando várias coisas. Só que chega num momento ali, no último dito fracasso dela, como planejadora de casamentos, que a mãe dela, né, principalmente a mãe, porque ela é filha ali, os pais dela têm uma bem-sucedida, como é que é o nome? A agência. Essas empresas de advocacia, sabe? Eles têm uma bem-sucedida empresa de advocacia. Então eles foram sempre aquelas pessoas determinadas que sabiam o que queriam e tal. E isso não acontece com a Ivy. E aí eles batem o martelo ali, olha, você vai ter que procurar aí um emprego, né? Uma coisa pra fazer e se manter nesse emprego por 1 ano. Se você não conseguir fazer isso, você vai ter que sair de casa. A Ivy fica completamente atordoada com essa questão. Porque, tipo, as irmãs dela já saíram de casa, ela realmente não sabe o que fazer, ela não sabe nem por onde começar, ela não é uma pessoa que planeja muito, não é uma pessoa que economiza muito. Eu entendo muito ela porque eu fazia de tudo e não terminava nada. Então, assim, ela fica muito atordoada. Daí ela pega o carro e sai dirigindo. Eu não lembro exatamente onde eles moram, mas ela vai parar por um acaso numa cidade bem pequena, essas cidadezinhas assim de, sei lá, 3 mil habitantes. E essa cidade ia ter um festival de culinária e tal. Ela parou na frente de um desses B&B, que é Bed and Breakfast, que é essas pousadinhas. É conhecido como Bed and Breakfast, que seria durma e tome café, porque lá fora não é muito comum também. Nem todas as acomodações oferecem o café da manhã. Então, quando você fala Bed and Breakfast, quer dizer que aquela acomodação, aquela pousada, aquele hotel oferece o café da manhã junto com a diária. Então, aí ela vê que eles estão oferecendo um emprego, né, pra chefe. E a Ivy, ela gosta muito, ela sabe cozinhar e ela gosta muito. Só que ela nunca pensou nisso como um trabalho. Mas ela vai lá, decide fazer a entrevista de emprego. Aí nós conhecemos o Jacob. O Jacob, ele tem espectro autista. Inclusive, a autora tem espectro autista, ela avisa aqui que a gente vai encontrar ao longo do livro posturas capacitistas em relação ao autismo. Isso, né, pode afetar alguém, mas ele teve uma estrutura familiar totalmente adversa da Ivy, porque os pais dele não paravam em canto nenhum, viviam viajando, eram aqueles pais meio hippies e tal. Então, pra ele foi muito difícil lidar. Então ele é um cara extremamente metódico, é um cara que tem que controlar tudo, então ele não consegue achar um chefe ali pra pousada dele, mas ele é louco pra que a pousada dele tenha sucesso, é o sonho da vida dele, né? Ele conseguiu com a ajuda da tia, a tia meio que salvou ele daquela negligência familiar que ele vivia quando ele morava com os pais.
pais, né? Porque os pais praticamente negligenciavam ele. Inclusive, isso é um dos gatilhos. E aí, a Eve, ela é uma pessoa muito engraçada, ela é uma pessoa que tem uma postura mais relaxada, ela é insegura, né? Mas ela é uma pessoa que gosta de lidar com as pessoas, né? Gosta de conversar com os outros. E, às vezes, isso pode incomodar alguém, né? Às vezes ela acaba falando demais e tal. E aí, o Jacob, ele se incomoda muito com a postura da Eve, né? E aí ele diz que não vai oferecer o emprego pra ela. Só que o Jacob, ele é tão controlador, ele fez uma lista do que ele quer exatamente na pessoa que ele quer contratar. O melhor amigo dele, que sabe lidar com ele, né, falou que ele não vai achar ninguém assim. Quando uma pessoa é metódica, eu sei, porque eu convivo com gente assim, meus amigos, não é indireta pra vocês, tá? Mas você nunca vai encontrar as coisas exatamente do jeito que você quer. Sempre vai ter uma coisa ou outra faltando. Então ele vive avisando isso, tanto que ele participa das entrevistas de emprego pra tentar, né, acalmar ali o Jacob, porque o Jacob fica muito estressado. E aí, beleza, a Eve não conseguiu o emprego, vida que segue. Só que quando ela sai, ela acaba atropelando o Jacob. E o Jacob, com o braço quebrado, não vai poder nem fazer o café da manhã. E aí, sobra pra Eve. E a Eve começa a trabalhar nessa pousada. Ela começa a dormir lá. Inclusive, ela avisa muito en passant ali, muito de uma maneira muito aérea, assim, meio avisando, não avisando a família dela do que tá acontecendo. Isso vai causar uma cena muito engraçada depois. Eles acabam, né, começando a interagir e tal. E a Eve, claro, vai descobrindo que ela é boa em alguma coisa, porque quando você tá ali tendo vários fracassos, fazendo várias coisas que você não consegue terminar, a sua insegurança pita, porque você nunca se sente bom em nada, né? Você sempre vai se sentir, não quero nem falar a palavra, mas sempre vai se sentir um cocô, porque tudo que você faz não dá certo, não é que não dá certo, mas é porque você aquilo que você quer. A bem da verdade é essa, mas você tem que tentar. Fazer o quê? E aí a Eve vai se descobrindo que ela gosta de cozinhar, ela gosta mais do que de cozinhar, mas de atender as pessoas, de conversar ali com os visitantes que estão na pousada. E aí a relação dela com o Jacob é muito engraçada, porque ela é muito descontraída e o Jacob é extremamente metódico, é extremamente aquela pessoa que quer controlar tudo que tá acontecendo, sabe? E, né, é os opostos que se atraem. Só que é uma questão, é meio que opostos, mas ao mesmo tempo meio que iguais, porque a Eve também sempre se sentiu a pessoa esquisita, né? Porque ela tem uma série de questões ali que a faziam se sentir esquisita, diferente dos outros, tal qual o Jacob. E é nesse ponto que eles se sentem empáticos um com o outro, né? Eles veem que tem sentimentos ali parecidos, né? Que eles têm um histórico parecido de se sentir inadequado, e é muito legal isso. Teve uma passagem que eu fiquei meio receosa quando eu li em inglês, porque eu fiquei meio em dúvida se eu tinha entendido bem ou não, mas como eu li em português, eu vi que não era, porque assim que a Eve descobre que o Jacob é autista, ela vai pesquisar sobre isso e ela vê que muitas coisas com relação ao espectro autista tem semelhanças com coisas que ela sente. E aí eu fiquei meio preocupada, sabe? Porque eu pensei, nossa, isso pode levar as pessoas a achar que podem se autodiagnosticar, né? Usando aí o Google, sei lá. Mas não é bem isso. Eu vi na tradução e tal, porque me ficou essa sensação. Ela só fica com essa sensação, mas ela fala que não, ela precisa procurar alguém pra pedir ajuda. Ela sabe que enquanto ela não procurar ajuda, ela vai continuar se sentindo inadequada, esquisita, ela vai continuar tendo esses sentimentos todos, mas as cenas, o que eu vou falar é que as cenas todas são bem hot. Eu acho que esse livro aqui é o que mais tem cenas hot, porque o Jacob é um taradão. Inclusive, a Eve tem um brinquedinho, então já fica aí a dica. Mas
essa série, a questão da representatividade me chamou a atenção demais, sabe? A questão de não focar na dor e no sofrimento por serem personagens não brancos, você poder ler uma coisa com representatividade gostosa, um romance leve, mesmo contendo temas tão importantes, tão profundos, mas ainda assim é um romance clichê. E como eu sempre digo, clichê não precisa ser necessariamente ruim, é o que se faz com o clichê. E tipo assim, se você esperar uma coisa original, um abraço e um beijo, porque o Chacrinha falava isso da televisão, mas o Chacrinha já parafraseava Lavoisier, que nada se cria, tudo se copia. E romance é bomba de clichê. Mas esperar a originalidade de um livro de romance, poucas coisas você vai ver. E o legal do clichê é aquela sensação de conforto, né? Você às vezes quer ter certeza de que o final vai ser feliz, sabe? Você sabe que vai ter aquele momento de drama, mas que eles vão sobreviver a esse momento de drama. Então, assim, é uma sensação de conforto. Às vezes a gente só precisa disso, sabe? Mas o que ela faz com todos esses temas, os diálogos são muito legais, são muito sarcásticos, e isso é muito gostoso de ler. Eu amei essa série. E se isso tudo que eu falei aqui não é motivo pra você ler, beleza. Mas fica aí a dicona, porque eu acho que era pra ser um hype no Brasil, sim, como foi lá fora. Mesmo tendo falado tudo isso, eu ainda acho que ficou faltando alguma coisa. Mas vamos lá para os comentários, eu vou deixar os links, claro, todos lá na descrição. Mas me conta aí se você já leu, se você ficou com vontade de ler, ou se você não tem a menor vontade de ler, o que você acha aí do que a gente discutiu, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!